Salve, salve! Meu nome é Sidney Nogueira, esse é o canal Catequese na Veia e hoje nós vamos conversar sobre justiça e misericórdia em Deus, logo depois da vinheta. A dúvida de hoje me foi questionada por uma grande amiga, a senhora Isabel. Isabel, muito amiga minha, né? Estudou comigo na época de colégio. E ela me fez uma pergunta a respeito da parábola do filho pródigo. Então hoje não vai ser um versículo que nós vamos refletir toda uma parte aqui do filho pródigo. Ele está em Lucas 15, versículos do 11 ao 32. Eu não vou ler porque já é de conhecimento de todos, né? Então, um pouquinho acima dos versículos que falam sobre o filho pródigo, Jesus fala um pouquinho da ovelha e da moeda, né? Mas agora Jesus passa a expressar uma coisa muito mais profunda. Lembramos que uma das missões de Jesus, além da máxima de tirar os pecados do mundo, né, era revelar Deus às pessoas, né? Revelar à humanidade quem realmente é Deus. Então, a gente quando pega o Antigo Testamento para ler, a gente percebe né, que o Antigo Testamento nos apresenta algumas facetas de Deus. Por exemplo, nós vemos lá Deus ser chamado de o Todo-Poderoso e Deus ser chamado também de Senhor dos Exércitos, né? Percebe o peso que esse nome tem, né? O Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então, muitas vezes, esses nomes, eles inspiravam temor. E aqui como sinônimo de terror mesmo nas pessoas, né? Imagine só o medo que poderia gerar nas pessoas se eles desobedecessem uma lei de quem? Do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, né? Então, de certo modo, aqui eu estou fazendo uma conjectura, né? Acredito que talvez a relação do homem para com um ser tão poderoso, senhor de um exército em batalha, que vence exércitos por mim, talvez geraria nas pessoas uma relação de medo para com este Deus. Bom, nesse modo então, Jesus vem então para revelar realmente a natureza de Deus, tá? Então, nesta parábola que Jesus nos conta, ele nos apresenta um coração de Deus misericordioso, que ama profundamente um filho e tem uma relação de misericórdia para com este filho. Então, olha só, Jesus está apresentando agora Deus como um pai que ama profundamente um filho, né? Quem é o filho? O filho pode ser todos nós humanos, né? Então Jesus apresenta uma nova faceta de Deus. Não é mais aquele... Bom, ele não deixa de ser todo-poderoso e nem deixa de ser o Senhor dos Exércitos, mas mostra um coração que ama agora um filho. Jesus vai demonstrar que Deus ali ele vai ultrapassar a justiça, chegando a revelar o coração que pulsa em misericórdia. Então aqui às vezes fica assim, bom, justiça é diferente de misericórdia? Eu diria que sim, justiça é diferente de misericórdia. Pensa comigo, o Deus que Jesus nos apresenta, ele ultrapassa a justiça, tá? E o que faz ele ultrapassar a justiça é o seu coração que pulsa em misericórdia por nós. Então vamos lá. Seria justo que que o pai tivesse qual comportamento para com o filho que pediu toda a herança dele e a gastou no mundo comendo as lavagens do mundo? Se a justiça fosse aplicada, no retorno para casa, o filho já não teria mais direito à herança, uma vez que horas você já usufruiu dela. Se você gastou, meu filho, isso é problema seu, mas você não tem mais direito à herança. Isso é justo que seja assim. E eu acho que aqui, né, que a minha querida amiga Isabel, ela diz, né, que ela acha que a justiça deveria ser aplicada. Então, se o filho volta
e tem direitos novamente, há aqui uma injustiça. Bom, o que eu diria? Eu acho que eu não chegaria a dizer que há aqui uma injustiça, mas eu digo sem sombra de dúvida que o que transborda aqui é a misericórdia. Então, Jesus está nos revelando um Deus que ultrapassa a justiça, pois o seu coração é misericordioso. Então, aqui a parábola apresenta uma nova forma de relacionar com Deus. Eu não preciso olhar para Deus mais como alguém que eu preciso ter medo, um todo-poderoso, um Senhor dos exércitos, e volto a dizer, não é que ele deixou de ser nada disso, mas eu olho ele agora como um pai cujo coração pulsa de misericórdia por nós, humanidade comedora de lavagem, que se arrepende e deseja estar próximo do Pai. Então o coração de Deus está revelado, é misericordioso, tá? Não há injustiça nas ações de Deus. O que há é o transbordamento da misericórdia. Sidney, e a justiça, como é que fica? Bom, a justiça, ela seria aplicada neste caso se o filho não retornasse. Uma vez que o filho não retorna, a justiça de Deus seria aplicada. A justiça do pai seria aplicada, ou seja, ele não retorna, então ele não aproveita da minha misericórdia, ele aproveita só da minha justiça, e a minha justiça já foi realizada quando eu dei a ele aquilo que lhe pertencia. Ou seja, se não há retorno, ele vai ficar sim comendo as bolotas de lavagem destinada aos porcos. Bom, uma vez que o coração de Deus foi revelado, nos cabe então agora analisarmos os nossos próprios corações. Olhar para mim e ver se eu sou filho pródigo, alguém que se afasta de Deus e alguém que usufrui deste mundo, né, vivendo nele longe, distante do Pai, ou seja, fazendo uso das lavagens deste mundo, né? E uma vez que eu observo isso na minha vida, se eu chegar a essa conclusão, como nos diz belamente o texto, né? O filho pródigo caiu em si e lembrou-se que na casa do pai todos, até mesmo os empregados, tinham o que comer. Se nós percebermos isso e nos arrependermos, nós temos certeza que temos um Pai misericordioso que nos recebe de volta. Agora vamos observar se nós não nos comportamos também como o filho mais velho, aquele que ficou sempre perto do Pai. Primeiro eu preciso deixar claro que é erradamente dizer que o filho mais velho não usufruiu de tudo aquilo que o pai tinha. Pois tudo que era do Pai era dele, o Pai nos afirma. Então, ficar na presença de Deus já era o tempo todo em si mesmo aproveitar do coração misericordioso de Deus, do carinho de Deus, do amor de Deus para conosco. O problema é quando nós queremos que a justiça do Pai seja aplicada. Quando nós não queremos que o Pai seja misericordioso, nós queremos que o Pai seja justo. Ou seja, Pai, se o filho voltar, não conceda a ele a sua misericórdia, conceda a ele a sua justiça. Ou seja, trata ele como um empregado agora. Eu quero vê-lo sofrer, para largar de ser bobo, né? Olha só o que ele fez, ele merece sofrer. Então, quando nós queremos que Deus aplique a justiça ao invés da misericórdia, isso revela que nós, apesar de estarmos perto de Deus, não compreendemos ainda o coração de Deus. Então, nós devemos tomar muito cuidado para que nós não tenhamos um coração amargo, um coração que condena, porque é verdade que muitas vezes nós dizemos isso. Tomara que fulano vai para o inferno, né? Fulano tão ruim, bateu na mulher, espancou os filhos, vive na bebedeira, usa droga, bate em todo mundo, violenta não sei quem, tomara que vá para o inferno. A maioria das vezes nós dizemos isso. Nós queremos que a justiça de Deus seja aplicada. Dificilmente nós dizemos
Tomara que a misericórdia de Deus seja aplicada na vida das pessoas. Então, às vezes, quando essa pessoa que viveu nessa vida, comendo essa lavagem, retorna para o seio da igreja, recebe de Deus a misericórdia, muda a roupa dele, coloca sandália nos pés, anel novo e faz uma festa, muitas vezes nós dizemos que é injustiça. Ora, será que Deus é injusto ou misericordioso? Pensamos bastante nisso, fiquemos todos com Deus. Se você me acompanhou até aqui, responde para mim nos comentários aqui, se você quer que Deus seja justo ou misericordioso, tanto na sua vida quanto na vida dos outros. Fiquemos com Ele, o Pai das misericórdias.